E com vocês, Sérgio Tavares, está com a gente aqui. Seja muito, muito bem-vindo, Sérgio. Olá! Muito obrigado. Que bom, que surpresa! Eu não sabia que ia estar com esta turma incrível que está aí. Atenção, eu não estava preparado. Tinham-me dito que eu ia entrar na rádio, mas eu não sabia que estava esta turma. Epá, que bom! E Paulo, finalmente a gente consegue se cruzar. Já tínhamos falado por telemóvel. Que bom, Daniel, não conhecia, fica a conhecer também. Laudelina, irmão, Diogo, grandes aventuras tivemos a semana passada a trocar mensagens durante a minha prisão. Epá, que bom, olha, agora fui apanhado de surpresa mesmo. Bem-vindos, obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço a sua participação, por você deixar esses minutinhos, reservar uns minutinhos para falar com o nosso público também. Você já deve ter dado várias entrevistas para várias pessoas, vários veículos aqui no Brasil, né? Pelo menos os veículos da nossa mídia paralela, porque a convencional muitas vezes não vai querer chamar você e falar sobre o que aconteceu, né? Então, apesar de ser um assunto que você já deve ter falado várias vezes, se você puder fazer um resumo, uma coisa rápida sobre qual era o histórico ali que precedeu a sua chegada, o que aconteceu tanto no aeroporto na vinda quanto na volta, se você conseguiu ali cobrir a manifestação. Só um resumo para a gente entender e depois eu vou passar o comentário para alguma pergunta que ou o Daniel, ou o Diogo, ou o Laudelino tenham para te fazer mais especificamente. Tudo bem, Sérgio? Claro que sim, claro que sim, claro que sim, será um gosto. Bom, eu percebi que já estava sinalizado então pelas autoridades, eu recebi até informações que eu já estava sinalizado na investigação Lesa Pátria. Um português, um europeu, já está sinalizado pela Lesa Pátria. Vejam bem como é que as coisas estão aí. Bom, eu creio que estava sinalizado principalmente depois da entrevista com Jair Bolsonaro, que bateu todos os recordes aqui para a Europa. Foi a primeira live que ele deu para aqui. Onde eu fiz as perguntas que vocês aí não podem fazer no Brasil. E então, a partir daí, eu tornei-me uma persona não grata para esse regime, para essa quadrilha que tomou conta desse país. E ainda por cima, eu fiz uma publicação poucos minutos antes de entrar no avião para São Paulo, que estava em Madrid, onde eu disse mesmo ao que eu ia. Eu abri o jogo e eu sabia o que é que estava a fazer. Eu disse, vou numa missão dupla, vou mostrar a verdade sobre a ditadura do judiciário que se vive no Brasil, cobrindo a manifestação de 25 de fevereiro, e vou estar em Brasília no dia 26 para a audiência pública sobre a vacinação obrigatória para Covid para bebés, no único país que ainda faz isso e que nada tem a ver com saúde, tem apenas a ver com dinheiro e corrupção. E a partir da altura em que eu faço este abrir o jogo, as probabilidades de ser apanhado e preso no aeroporto eram muito grandes. Só que, eu sou-vos sincero, eu não queria acreditar. Estava preparado mentalmente, mas não queria acreditar. Porquê? Porque esse regime, essa quadrilha, já tinha tido um incidente diplomático grave com Israel, uma coisa atroz, e eu não queria acreditar que eles iam cometer uma segunda cagada e criar um incidente com Portugal. E eles fizeram, porque são amadores e porque não têm escrúpulos e são desleais. E o que aconteceu aí, antes de entrar em pormenores, já passando aqui só para o resultado final, foi, além da cagada diplomática que mexeu com a Embaixada de Portugal, eles cometeram uma cagada jurídica, porque ainda por cima, depois a polícia emitiu um comunicado falso, que daqui a bocadinho poderemos falar, onde disseram que me detiveram 4 horas para conferir o visto, quando nunca sequer foi mencionado o visto, e eu tenho o relatório que prova isso, que prova que foram apenas questões de âmbito político, pura perseguição política para crimes de opinião. Portanto, e ainda uma terceira cagada foi que eles queriam-me intimidar e apertar, assustar, prender até preventivamente, porque se eu respondesse àquelas questões em solo brasileiro, eu já podia ser preso, porque eu estava sinalizado por crime de opinião em Portugal, mas precisava de repetir as coisas lá em solo brasileiro, por isso é que eles perguntaram, e eles queriam-me prender preventivamente. Mas não só não conseguiram, como fizeram com que eu agora, a minha voz chegue a 10 vezes mais pessoas. As minhas redes aumentaram 10 vezes mais, desde o canal do YouTube, o Instagram, tudo. Ou seja, aquilo que eles queriam silenciar, deram ainda mais voz. E agora milhões de pessoas vão ver as minhas reportagens sobre liberdade, sobre direitos, sobre injustiças, sobre o que se passa no Brasil. E então essa foi a terceira grande cagada. Agora, rapidamente, sobre o que aconteceu. Eu cheguei então àquele terminal 7 da manhã com cerca de 2.000 pessoas, todas entraram, não houve procedimento padrão a ninguém, pessoas de diferentes países, só a mim é que fiquei então barrado, com o passaporte ali barrado.
O responsável da imigração perguntou o que é que eu vinha fazer. Eu disse: venho em turismo, cobrir, tirar fotografias e imagens da manifestação da Paulista. Ao que ele se levantou, pôs o número no computador, levantou-se e levou logo o passaporte para a Polícia Federal e disse: aguarda aqui um pouco. Nesse tempo, esses 15 a 20 minutos que ele demorou a voltar, o terminal esvaziou, ficou vazio, não havia nada. Eu estava ali, eu e um silêncio ensurdecedor. E eu com medo do que é que me ia acontecer, porque eu tinha 4 cenários na cabeça. Vão-me levar para uma carrinha, para uma van preta e desaparecer, porque no Brasil, nos países comunistas fazem isso, e o Brasil neste momento é comunista, é um país de totalitarismo, portanto havia esse cenário. Segundo, vão-me prender preventivamente pelos meus crimes de opinião. Terceiro, querem-me assustar, ou querem-me deportar para Portugal. Ou quarto, querem que eu não chegue a tempo da manifestação, vão-me atrasar. É estes 4 cenários que me passavam pela cabeça, e 2 deles absolutamente cruéis. Portanto, eu estava em aflição. Só que acontece que fiz logo uma publicação nas redes, escrita por segurança, para dizer ao mundo: já cheguei, estou cá, retiveram o meu passaporte, vai para a polícia, não sei o que é que se passa, por segurança minha, que é para não desaparecer da face da terra. E nessa altura aconteceu algo incrível. Enquanto eu esperava que voltasse o responsável da imigração e me dissesse que eu ia para a polícia ser interrogado, parecia um anjo. No meu telemóvel, em videochamada, Jair Bolsonaro. Eu nem queria acreditar. O meu medo, a minha aflição transformou-se numa esperança imensa, porque eu sabia que já não estava sozinho e que alguém já estava a mexer-se por mim. E Bolsonaro simplesmente só me disse 3 ou 4 palavras, que é: Sérgio, mantenha-se calma, mantenha-se firme, tenha fé, está toda a gente a tratar de tudo, mantenha-se forte e vá-me avisando de tudo. E a partir daí, então, eu ganhei esperança e percebi que já não estava sozinho, pelo menos já não ia para uma carrinha, e pronto. E disse-me: já há advogado a caminho, mantenha-se firme. Entretanto, fui levado mesmo para a delegacia, fui por 2 polícias, fui ouvido pelo delegado, chegou o advogado que me disse: Sérgio, não fales de maneira nenhuma, tudo o que disseres vai ser usado contra ti, o Eduardo Borgo. E ainda bem, porque eu, na minha boa fé, eu ia falar, eles iam perguntaram-me, como vocês viram no inquérito que eu tornei público ontem, tudo. Porque é que eu digo que o Brasil vive uma ditadura? E aí eu nem precisava dizer nada, bastava eu apontar para o delegado e dizer: olha, por isto que aqui está, por isto, um cidadão europeu que chega e passa por isto. Mas pronto, todas essas questões, ainda bem que eu não respondi, que estava com o advogado ao lado. A embaixada também ligou para lá, já estava o embaixador metido ao barulho, já estava confusão. E para terminar, acabei por ser solto depois de responder ao procedimento padrão sobre o visto, relacionado com o 8 de janeiro, ditadura do judiciário, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o procedimento padrão a todos os turistas que vão ao Brasil. Depois disso, então, acabei por ser solto, mas houve ali uma coisa caricata. E quando eu cheguei junto do delegado, ele disse-me logo: Sérgio, eu não sei... primeiro fui para a salinha onde estão os criminosos, onde se tira a fotografia de lado, de frente, que é para logo para eu ter muito medo. E depois o delegado, passado umas horas, diz-me: olha, eu não sei porque é que você está aqui, eu estou à espera de um telefonema de Brasília onde vão dizer o que é que eu lhe tenho que perguntar. E eu olhei para o advogado, assim um para o outro, e disse: mas isto não é possível. É de Brasília. Quem é que em Brasília quer então interrogar-me sobre os crimes de opinião? E aí passaram-me duas pessoas pela cabeça. Um que não precisa de se pentear e outro que agora usa uma bata preta XXXXL. Foram as pessoas que me passaram pela cabeça. E pronto, acabei por sair e antes de vos passar a bola, depois Bolsonaro teve um gesto incrível, que é: Sérgio, vens aqui para a casa onde eu estou, para o Palácio dos Bandeirantes, onde estava o Tarcísio, os senadores, o próprio Bolsonaro, deu-me um abraço sentido, uma coisa que eu nunca hei de esquecer. Almocei com ele, deu-me tranquilidade, deu-me força. A Michelle Bolsonaro veio correr de lá do fundo para tirar uma selfie comigo, a dizer: Sérgio, você é um herói, você nos representa, você mostra o que é que o Brasil sofre. E pronto. E depois fui para a Paulista, mas isso já falamos mais à frente, sem eu saber que 1 milhão de pessoas estava na Paulista, estava a acompanhar a cada minuto a minha agonia, a minha situação, e já tinha celebrado a minha libertação. Só que eu só percebi isso quando cheguei ao caminhão. Que legal, que legal. Muito obrigado, Sérgio. Você já adiantou uma dúvida que eu estava, né? Será que um jornalista europeu que passa por isso, será que ele está pensando nos piores cenários? Será que ele está pensando: poxa, será que eu posso sair daqui num carro preto? O que pode ser? E você já respondeu isso, que realmente até isso passou pela sua cabeça, né? Sim, deixa-me só dizer que eu fui avisado por muita gente aqui, jornalistas e pessoas muito importantes, disseram: Sérgio, não vais ser preso, eles estão em cima de ti, tu já estás investigado.
Só que eu não ia, só que eu recebi milhares de mensagens de brasileiros a dizer, por favor, Sérgio, se você não vier à Europa, não vai saber, a imprensa não vai mostrar. E é verdade. Vocês acreditam que nenhuma televisão portuguesa mostrou imagens sobre o 25 de fevereiro? Nenhuma. E é essa a responsabilidade que eu tinha. Então eu tive que fazer uma opção. Ganhar coragem. Epá, eu vou mostrar, seja o que Deus quiser. E eu acreditei na minha intuição, acreditei que, pá, nas forças superiores, e eles não me deixaram ficar mal. Pessoal, eu acho que eu caí rapidinho e voltei. Vocês já estão me ouvindo? Estou de volta. Legal. Eu fico feliz, por um lado, Sérgio, né? Eu já vou passar a bola para o Daniel para representar aqui os nossos comentaristas, que ele quer também fazer uma pergunta, falar com você, mas eu não posso deixar de falar isso, que eu fico feliz. Por um lado, claro, é triste saber que esse é o que você recebeu várias mensagens de jornalistas lá, inclusive da Europa, pelo que eu entendi, né? Falando para você tomar cuidado, não vai porque é perigoso, mas ao mesmo tempo isso me causa um alívio, demonstrando que já é fato notório, que as pessoas que lá fora já se sabe que o Brasil vive um regime de exceção a esse ponto de que se fale para um jornalista, não viaja para lá que é perigoso. Então eu fico feliz nesse sentido, não com o fato de perigo em si, mas de já se saber, as pessoas já estarem cientes do que está acontecendo. Isso é muito bacana, é bom para a gente aqui no Brasil, né? Que depende que isso seja cada vez mais espalhado e o mundo saiba o que está acontecendo por aqui. Eu vou passar o comentário para o Daniel, para ele já fazer uma pergunta também para você, Sérgio. Daniel Lemos, por favor. Tudo bem, Sérgio? Prazer falar muito com você. Obrigado. Um grande abraço. Em primeiro lugar, agradecer porque o seu encorajamento, tudo que se passou ao mesmo tempo, e as pessoas que estavam na Paulista, com certeza o seu legado, o seu trabalho serviu de encorajamento para que mais pessoas pudessem estar ali ou pudessem correr para a Paulista, né? Diogo, o Laudelino sabe como é. Muitas pessoas, às vezes, no Brasil, vivendo esse estado de exceção comunista totalitário. Infelizmente, nós temos essas questões que precisa de atos heróicos, de coragem, para que nós possamos nos sentir amparados, para que isso possa mostrar a verdade lá fora e também trazer mais pessoas e tirar mais pessoas, aquecer o coração das pessoas. Porque aqui o silêncio, a censura, esse modelo comunista totalitário tem avançado de forma, assim, a calar muitas pessoas. E uma das perguntas que fica, você explicou como tudo aconteceu, o apoio que recebeu do presidente Bolsonaro, de todos, foi para o Palácio. Só para você saber, teve gente do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, que entrou contra no Ministério Público por vocês ou pelo presidente Bolsonaro, está no Palácio dos Bandeirantes contra o Tarcísio, pedindo explicações financeiras de gastos públicos sobre ele ter aberto o palácio para vocês. Isso é só para você saber, não é o tema da minha pergunta. Isso é só para você saber a que nível, que ponto temos hoje a esquerda e o comunismo totalitário aqui no Brasil. Mas a minha pergunta vai no sentido de como que você percebe que levou de volta essa luta do Brasil e como foi a repercussão aí na Europa, após o seu trabalho, mesmo na tentativa de te calar e de te prender, sabendo que você, pela coragem, conseguiu chegar e devolver a notícia ou o trabalho, que vai ser devolvido depois em outros trabalhos também, mas como foi esse impacto quando você chegou no aeroporto e pós-aeroporto, como foi para toda a Europa saber o que está acontecendo no Brasil? É isso que nós gostaríamos de saber. Sim, é uma excelente pergunta. A repercussão foi incrível, porque aí no Brasil foi a nível nacional mesmo. Não houve uma televisão, não houve um jornal que não falasse no meu caso, o que obrigou até, nós vimos a jornalista da Band a fazer aquele vídeo que ficou viral, onde ela defendeu a minha situação e criticou a atuação das autoridades. Portanto, pôs muita gente até do outro lado a pensar no que é que se está a passar nesse país. E eu tornei-me um herói improvável, tornei-me um símbolo da resistência do Brasil por ter arriscado a minha vida, a minha integridade, até não ver mais a minha família. E percebi isso quando subi na Paulista e subi naquele caminhão e toda a gente vibrou como se tivesse sido, quase como se tivessem visto o próprio Bolsonaro. E isso deixou-me emocionado. Eu falei naquele caminhão, são coisas que eu nunca irei esquecer.
e recebe um carinho gigantesco. E depois essa repercussão teve também ecos aqui na Europa, vários países, até no Japão chegou a situação de eu ter sido detido, na Espanha, só não passou aqui em Portugal. E aqui em Portugal não passou por uma razão, porque eu sou considerado o pesadelo dos jornalistas aqui, porque eu sou aquele repórter que fez a cobertura da revolta dos agricultores em vários países europeus, estive em Davos, no Fórum Económico Mundial, estive na Suécia quando o mundo estava fechado em casa, o único país que abriu e que não usou máscaras, eu estava lá. Portanto, eu incomodo os jornalistas porque eu mostro a verdade que eles tentam esconder. Então aqui a imprensa portuguesa recebeu ordens para abafar tudo, desde o 25 de fevereiro, os atos, as manifestações, até à minha própria detenção. Para quê? Para que o meu nome não fosse ainda mais longe, porque, como eu disse, no Brasil fiquei conhecido em todo o país, as minhas redes quadriplicaram, quintuplicaram, e a imprensa portuguesa decidiu, então, não falem dele, porque senão ele também vai se tornar um símbolo aqui em Portugal. Só que não conseguiram, porque mesmo assim, quando cheguei ao aeroporto, eu tive uma recepção incrível, maravilhosa, mas o que mais me importou nessa recepção, que me fez chorar, foi aquelas pessoas todas gritarem liberdade, liberdade, liberdade. Não foi dizerem Sérgio, és o maior, viva o Sérgio. Não, eu não quero nada disso. Foi liberdade, liberdade, liberdade. E então o mundo, em Espanha, já me contactaram de televisões para também dar entrevistas, já está nos jornais, e o mundo ainda vai saber mais do que é que se passa no Brasil. Porquê? Porque eu agora vou ao Tribunal Penal Internacional, vou ao Tribunal dos Direitos Humanos, porque eu tenho essa prova documental comigo, que mostra que não me falaram de visto, embora o comunicado da Polícia Federal diga que foi um procedimento para ver se eu tinha visto, mas eu tenho uma cópia do delegado que me diz que foi apenas crimes de opinião. Então eu agora vão ter que rolar duas cabeças. A cabeça, primeiro, de quem mandou deter-me e fazer-me questões políticas, a um cidadão europeu livre, e a segunda, quem é que na Polícia Federal fez um comunicado falso com mentira para tentar limpar uma cagada que era impossível de limpar. Então, eu vou levar isso, já tenho advogados de Espanha, Portugal, Brasil e Itália, e isto vai fazer o quê? Com que se fale do que se passa no Brasil, porque vamos ter que tocar nos assuntos todos, na perseguição que está a haver a todos vocês. Portanto, eu também aí vou continuar a alertar o mundo agora numa dimensão maior e fazer tudo o que eu puder para ajudar esse povo que já deixou de ser o povo brasileiro, para mim, passou a ser família. Eu tenho irmãos aí, eu tive gente como o Alexandre Pitoli que não saiu do aeroporto enquanto eu não fosse libertado, mesmo que ele tendo uma transmissão histórica para fazer. Eu tive outros intervenientes incríveis que abdicaram da sua vida para estar ali comigo, mais o povo, então eu levo família. Então eu que a minha causa é a liberdade e os direitos, agora tenho como prioridade também a causa brasileira, mesmo, e vou até às últimas, e como viram no meu vídeo de ontem, estou disposto a processar a Polícia Federal, o governo brasileiro e o STF. Portanto, vão ter que levar comigo. Usando a expressão que se usa aí no Brasil, meteram-se com o cara errado. Sensacional, sensacional. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou passar o comentário para o Diogo. Vou aproveitar para o Diogo também, vou falar uma coisa, ver o que o Diogo acha desse assunto e depois ele lança uma pergunta para você também, Sérgio. Diogo, às vezes eu fico na dúvida se... apesar da gente saber o quão nocivo pode ser o sistema e esse atual governo, e tem sido o judiciário brasileiro, eu sinto um misto de atrapalhados. A gente parece que eles são atrapalhados. Isso, você acha que existe essa atrapalhada, Diogo? Ou se até isso é proposital? Estamos dispostos a mostrar mundialmente que aqui o cara vai chegar, nós vamos enquadrar ele mesmo sem motivo, para vocês saberem do que a gente é capaz. Vou passar, só dou essa pergunta para você, depois se o Sérgio quiser comentar também a opinião dele, mas o Diogo também vai fazer uma pergunta e um comentário para você, Sérgio. Olha, eu acho que tem uma atrapalhada sim, porque quando você está cercado por pessoas que admitem que você abuse do poder, você perde a referência de onde você pode abusar do poder. E é este o caso. Quando o Sérgio dizia sobre vir para cá, eu dizia, Sérgio, jamais vão colocar a mão em um cidadão europeu. Por quê? Qualquer pessoa que raciocine sobre isso, 15 segundos, sabe que uma violação do direito internacional para o cidadão europeu muda a visão do mundo a respeito daquele governo sobre todos os outros temas. Veja, o Alexandre de Moraes tem denúncias contra ele na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Você tem denúncias em cortes internacionais contra as autoridades brasileiras. Foi bem lembrado o pedido de asilo político já acatado da doutora Ludmila Lins Grilo, uma juíza. Nós temos jornalistas que estão proibidos de existir na internet. Então, enquanto essas violações acontecem em um ambiente circunscrito dentro do país, é uma coisa. Quando a visão sobre esses fatos depende da desmídia, igual a de Portugal, que ele acabou de dizer, que não cito o caso, é uma coisa. Quando você cria um fato institucional, internacional, que evidencia a postura dos poderosos, muda tudo. Veja que a resolução do CIPEC colocou Lula da Silva, Putin e Xi Jinping no mesmo patamar. Então, a tendência é que os políticos europeus de direita estejam atentos para esse tema. Portanto, no ambiente desse não faria o menor sentido mexer com o Sérgio Tavares. Eles catapultaram ele no Brasil e fora, 2 vezes. Veja, ele só subiu no carro de som do Bolsonaro porque pararam ele no aeroporto. Colocaram ele numa visibilidade absurda para o Brasil e para o mundo. E por cometerem violações do direito internacional e da própria legislação brasileira com o cidadão europeu, eles deram visibilidade institucional. Então, olha como as coisas se conectam. Parece obra de Deus, né? Não tem como alguém ter planejado isso. Sérgio, minha pergunta vai nesse sentido. Aproveito a resposta do Paulo para encaminhar a pergunta. Você tem percebido o apoio do ponto de vista político na Europa? A gente sabe que esse tipo de ação não depende só da parte jurídica, mas também da parte política, para inclusive manter o peso institucional da ocorrência, que é grave. Então, você tem sentido aí o amparo político na Europa, pelo menos do pessoal da direita? Sim. Logo, os 2 partidos aqui, um mais pequenino e um maior, o partido ADN foi logo o primeiro, é um partido que está em ascensão aqui em Portugal, e o partido Chega, que é um fenómeno, estão a infernizar a vida à esquerda aqui, é mesmo, passaram de um deputado em 2020 e agora vão ter 50, 60, ou até ganhar as eleições agora no próximo dia 10 de março, e os deputados e o próprio André Ventura mandou mensagem a dizer: Sérgio, estamos atentos, se for preciso nós atuamos também, fica seguro, fica tranquilo, estamos todos a acompanhar o caso, e recebi mensagens de toda a parte da Europa, mas de quase todos os países, de solidariedade, de apoio e a dizer que estamos atentos, e Sérgio, já saiu aqui neste jornal, Sérgio já está no Japão, Sérgio, o teu caso está nos Estados Unidos. Portanto, isto está de facto a ter essa dimensão que eles não queriam, daí eu ter falado nas 3 grandes cagadas que fizeram, e essa foi grande. E agora eu vou usar isso para a causa brasileira, porque eu tenho na minha mão esse trunfo, um documento assinado pela Polícia Federal a mostrar que me perseguiram e que mentiram, e isso é um trunfo que qualquer brasileiro de bem gostaria de ter na mão, um papel assinado que prova a perseguição, o totalitarismo, a ditadura que se vive nesse país. Ainda por cima com os itens lá escritos um por um. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, 8 de janeiro, ditadura do judiciário. Eles até me fizeram o trabalhinho de casa todo direitinho e está lá tudo bem escrito. E, portanto, agora esse trunfo vai ter que ser usado de todas as formas possíveis. E sim, deram-me uma visibilidade ao ponto de eu agora, brevemente, vou à Argentina entrevistar a Javier Milei para mostrar aqui à Europa quem é esse grande homem, que a imprensa aqui já começa a atacar. Vou a El Salvador entrevistar Bukele. Porquê? Porque aqui na Europa nem sequer se fala nele, ninguém o menciona e é um grande homem. Irei estar no SPAC, irei estar presente em todas as grandes convenções de direita, porque agora é hora de aproveitar essa visibilidade para unir a direita e alertar para o que se passa no Brasil e também no mundo, porque como eu estive no Fórum Económico Mundial em Davos, eles estão a preparar mais ataques à humanidade. O Brasil é apenas o país piloto, onde estão a fazer aqui uma experiência sociológica para ver até que ponto é que o país aguenta ser espezinhado, torturado e massacrado. Estão mesmo, é um piloto, para ver se conseguem depois transportar isso para o resto do mundo. E, portanto, há muito trabalho pela frente e o que me deixa feliz é isto. Vejam esta tela que está agora aqui. Então, eu comecei sozinho, quase a pensar que estava maluco, e agora estou acompanhado de gente que faz o mesmo trabalho, cada um com a sua maneira. Uns mais no campo, outros mais atrás da tela, cada um, outros com comédia, como o Paulo, com os Hipócritas, grande trabalho, maravilhoso. Tens imensos fãs aqui em Portugal. Se vieres a Portugal, dificilmente não irás tirar imensas fotografias aqui nas ruas, porque o nosso trabalho começa a ser reconhecido e nós agora estamos a dar as mãos. E isso eles conseguiram unir mais um soldado desta causa aqui na Europa, que me tornei quase agora a referência europeia,
juntamente com mais 3 ou 4, como a Karina Michelin e poucos mais, e agora só me deram mais força e juntaram-me a vocês. E agora acabou, agora a luta passa para uma dimensão planetária. E então vamos a isto. Estou prontíssimo. Já passei pelo maior susto da minha vida, de não voltar a ver os meus filhos e a minha família, portanto, a partir daqui estou pronto para tudo. Legal. Tudo que fazem encontros que... Ô, Paulo, tudo que faz encontros que são de Deus na Bíblia, né, volta para quem fez. Davi, um bom exemplo, José do Egito, por aí vai. Onde Deus coloca a mão, a gente descobre quando o mal ataca, né? O mal ataca, cresce. Tudo que tem feito tem sido assim, com o Sérgio não foi diferente. Parabéns, viu, Sérgio, pela coragem. O brasileiro agradece o teu trabalho. Muito obrigado. Eu agora, infelizmente, vou ter que sair porque vou para o Porto. Imaginem, vou para uma convenção de direita que chama-se Veritas Liberata, onde está o Onyx Lorenzoni, deputados do Chega portugueses, também a fazer esse trabalho de união. E então vou fazer lá a reportagem, tenho que lá estar dentro de 3 horas, a viagem são 3 horas e meia, vou ter que acelerar um bocadinho, mas pronto. Seja como for, eu não podia deixar de estar aqui, não sabia que ia estar tão bem acompanhado. É uma ótima surpresa, eu levo este sorriso aqui comigo, porque eu admiro-vos muito, vocês são os caras que têm estado aí, mesmo com a perseguição que acontece, vocês dão a cara, isso não tem preço, é aí que eu me revejo, é coragem, e vocês estão aí, portanto, olha, não podia faltar este apelo estar aqui, e estaremos juntos mais vezes com certeza, e tenho a certeza que depois dos Estados Unidos elegerem Trump, o efeito dominó, que já está a acontecer aqui na Europa, a direita está a ganhar, a começar a subir em todo lado, vai ser a vossa vez. Portanto, temos que continuar a manter a fé, o foco e fazer isto. União, e havemos de ganhar esta batalha desleal. Sérgio, eu agradeço. Antes só de você sair, quero só ler o comentário do Bruno Alemande, que fez um superchat aqui, doou R$5 para o nosso programa. E ele escreve o seguinte: obrigado, Sérgio Tavares, por aceitar nosso convite, participação no F5. Então, fazer essa menção honrosa, que foi o Bruno Alemande que fez essa ponte. Então, depois a gente fala mais sobre isso. E eu vou pedir só para o Laudelino, que não conseguiu falar, para ele se despedir. Sim. Mas, coitado, tadinho, ele está com hora, ele está em cima da hora. Se você puder, Sérgio, fale sim, rapidamente. A gente sabe o que aconteceu no Brasil, sabe o que aconteceu em Portugal. Eu estou curioso de saber o seguinte: teve um momento que você entrou em casa, fechou sua porta e sentou com a sua família. Aí falou, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Como é que foi esse momento aí? Foi. Eu que nem sou muito de me emocionar, nem sou muito de lágrimas e, quase caiu uma lágrima a abraçar e a revê-los e a dar-lhes essas notícias. Mesmo a mostrar os vídeos, a mostrar o vídeo na Paulista, a falar as 4 coisas que eu tinha dentro de mim, que é direitos, liberdade, livre-arbítrio contra a vacinação obrigatória e Covid em bebés, eu a ver isso e a lágrima a cair, ou seja, obviamente fica ali qualquer coisa, foi uma experiência difícil, né? Que se transformou depois em algo maravilhoso, mas é muito difícil, eu não consigo ver as imagens da Paulista quando eu estou lá em cima e sem chorar, e não consigo ver a minha imagem a chegar ao aeroporto, a ser recebido também sem me cair uma lágrima. E eu senti, quando eu me despedi da minha família, quando eu me despedi dos meus amigos em Lisboa, eu senti o que eu nunca tinha sentido. Eu já estive sozinho na Ucrânia às 4 da manhã, numa escuridão, já estive em países terríveis e nunca senti a despedida que senti desta vez. Eu sentia que ia acontecer qualquer coisa, mas eu tinha que ir. E não me arrependo de nada porque ajudei a mostrar que até os estrangeiros são perseguidos, portanto é o meu contributo para alertar o mundo do que se passa aí, do vosso sofrimento, do que vocês passam, desmonetizados, passaportes retidos, contas congeladas, é uma vergonha. E eu vou soltar o verbo aqui, vou denunciar um por um os criminosos que vos estão a fazer mal, um por um. E ainda por cima agora tenho muita visibilidade, vou fazer programas especiais sobre cada um deles. O mundo tem que saber quem são os criminosos, os bandidos que vos estão a fazer mal. E a Europa aqui vai saber, podem ter a certeza, é a promessa que eu faço. Portanto, muito bom estar aqui convosco e muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Boa viagem para você. Obrigado. Muito obrigado. Leva com você o nosso abraço, nosso agradecimento e que Deus te abençoe muito nessa sua caminhada, que agora acredito que subiu um patamar, você ainda tem uma responsabilidade ainda maior e com certeza vai alcançar ainda mais pessoas com o seu trabalho. Obrigado, Sérgio, e até
Até logo, até a próxima. Até breve. Vamos nos ver muito mais vezes e vamos estar juntos muitas vezes. Um grande abraço a todos. Muito bom ver-vos. Obrigado. Valeu, Sérgio. Parabéns.